Bem-vindos à disciplina de computação gráfica, cujo objetivo é fornecer aos estudantes conhecimentos sólidos sobre o pipeline gráfico, bem como sobre diversas aplicações e técnicas de computação gráfica. Computação gráfica é toda a tecnologia computacional utilizada para criar, manipular e comunicar conteúdo visual. Ela pode assumir, então, diversas formas que vão desde simples jogos em 2D a animações tridimensionais e a geração de imagens fotorrealísticas representando cenas tridimensionais. No caso à direita, nós temos a imagem de um prédio. Nós poderíamos, então, estar explorando, visitando essas dependências e, inclusive, avaliando a eficiência luminosa do prédio em qualquer dia e horário, né, desejado. Naturalmente, a partir da informação da posição do Sol em um determinado dia do ano, em determinado horário, é possível verificar como o ambiente seria iluminado e, portanto, ter uma ideia clara da percepção que alguém teria mesmo antes da construção do edifício. A computação gráfica possui uma grande variedade de aplicações que incluem, entre outras, a síntese de imagens fotorrealísticas, aplicações em arquitetura, animação e efeitos especiais, medicina, engenharia, como por exemplo no projeto auxiliado por computador, visualização de simulações, jogos, publicidade, arte, entre várias outras. Vamos então agora dar uma olhada em exemplos de algumas dessas aplicações. Nós podemos produzir imagens sintéticas que são virtualmente indistinguíveis de fotografias. Chamamos essas imagens de imagens fotorrealísticas. Notem que podemos simular iluminação de ambientes reais, representar objetos translúcidos, simular efeitos de refração, reproduzir texturas, etc. Essas imagens podem, então, ser utilizadas em diversas aplicações que incluem, por exemplo, entretenimento, filmes, jogos, publicidade, projetos arquitetônicos, entre várias outras. Aqui temos um exemplo da aplicação de computação gráfica para o design ou projeto de interiores. Computação gráfica é também extremamente importante na produção de filmes de animação 3D. Em visualizações na área médica, podemos selecionar os tecidos ou órgãos que gostaríamos de observar. Vejam que, em se tratando de um ambiente virtual, nós podemos, por meio de funções de transferência, definir, então, o grau de transparência de determinadas superfícies e assim, então, poder enxergar órgãos que se encontrariam no interior do corpo humano e selecionar de diversas formas. Em engenharia, também temos diversas aplicações, como, por exemplo, o projeto auxiliado por computador, ou CAD. Computação gráfica também desempenha um papel extremamente importante em visualização de simulações. Notem que as simulações em si não fazem parte do processo de computação gráfica. Isso é realizado por meio de computação numérica, mas a visualização desses resultados é feita, então, com o uso de técnicas de computação gráfica. Nesse exemplo, nós vemos a simulação, então, de um fluxo de ar passando então pelo automóvel, o projeto automóvel. Notem que este tipo de simulação e a sua respectiva visualização substitui então a necessidade de testes em túneis de vento, né? Pelo menos durante as fases iniciais do projeto, e isso leva a uma economia significativa de recursos. Notem, por exemplo, as cores aqui representando as regiões de maior pressão, no caso, as cores vermelhas representando regiões de maior pressão e azuis regiões de menor pressão. Notem ainda que aqui estamos representando apenas um plano.
considerando essas cores sobre o único plano, mas nós podemos então estender este processo de visualização sobre toda a superfície do elemento a ser analisado, por exemplo, né, neste caso, um automóvel. E aí podemos observar, por exemplo, a formação de vórtices que o projeto tende a tentar evitar. Uma importante aplicação de computação gráfica são os jogos de computador, uma indústria multibilionária. Neste exemplo, mostramos o simulador de voo da Microsoft, mas vocês certamente estão familiarizados com diversos outros jogos importantes. Além dos jogos tipicamente utilizados para entretenimento, existem também os chamados jogos sérios. Estes são utilizados para treinamento, ensino e simulação, né? Muito comuns para treinamento de profissionais em diversas atividades. No início da aula, nós caracterizamos computação gráfica como tecnologias computacionais utilizadas para geração, manipulação e comunicação de conteúdo visual. Notem, entretanto, que diversas classes de aplicações fazem uso de imagens, ou seja, de conteúdos visuais. Assim, nós apresentaremos agora uma classificação bastante geral sobre essas aplicações. Então, diremos que se uma aplicação parte de modelos e texturas, no caso, e produz como resultado, como saída, imagens, essas aplicações serão caracterizadas como aplicações de computação gráfica. Por sua vez, aplicações que têm tanto como entrada e como saída imagens, elas são classificadas como aplicações de processamento de imagens. Neste exemplo, uma imagem borrada foi restaurada, então, né, produzindo uma imagem mais nítida, mais sharp. Por sua vez, aplicações que tomam como entrada imagens e produzem como saída modelos, no caso, modelos do mundo representado naquelas imagens, caracterizam então aplicações de visão computacional. Notem que esta é uma classificação bastante genérica, visto que é possível e existem técnicas de computação gráfica que, por exemplo, utilizam imagens como entrada e produzem imagens como saída. Técnicas conhecidas como Image-Based Rendering, por exemplo. Nessa disciplina, nós focaremos no processo de síntese de imagens a partir de modelos tridimensionais e texturas. Estaremos implementando o pipeline gráfico, mais especificamente, um subconjunto bastante extenso da API gráfica OpenGL. Assim, partindo de um modelo geométrico, os algoritmos que implementaremos, ou seja, o nosso pipeline gráfico, será capaz, então, de produzir imagens como a mostrada à direita. E, dado este pipeline, se aumentarmos o grau de complexidade da cena, estaremos obtendo, consequentemente, imagens de cenas mais complexas. Assim, partindo de um modelo geométrico, nós estaremos, através de uma série de algoritmos, incluindo efeitos de sombreamento, aplicando textura, entre outros, de modo a incrementar o realismo da cena observada. Aqui nós temos os tópicos a serem cobertos na disciplina. Começaremos então com uma descrição do pipeline gráfico do ponto de vista lógico, seus componentes lógicos. Depois faremos uma discussão do hardware gráfico que implementa esse pipeline com os seus estágios programáveis. Faremos uma discussão de transformações geométricas e coordenadas homogêneas. Faremos a apresentação de quaternions e sequências de rotação. Apresentaremos de uma forma derivada, então, as transformações de modelagem e câmera, e assim derivando a matriz Model View. Faremos também a derivação da matriz de projeção e da matriz Viewport,
que faz o mapeamento, então, para coordenadas de tela. Discutiremos o processo de rasterização e a interpolação hiperbólica, que corresponde à interpolação perspectivamente correta. Apresentaremos as técnicas de texture mapping, de mapeamento de textura. Apresentaremos, então, técnicas de depth buffering, utilizadas para que se possa definir a visibilidade entre os elementos da cena. Apresentaremos modelos de iluminação e modelos de sombreamento, algoritmos de sombra, e faremos então uma discussão sobre iluminação global, equação de rendering, algoritmo de ray tracing, radiosidade, e discutiremos também Monte Carlo Path Tracing. Após termos visto várias imagens sintetizadas por computador, utilizando naturalmente técnicas de computação gráfica, e tendo discutido os nossos propósitos de implementar o pipeline, podemos nos perguntar o que é necessário então para renderizar imagens de cenas tridimensionais. Bem, para isso nós vamos precisar modelar um conjunto de transformações geométricas que incluem, então, transformações de modelagem e transformações de câmera, bem como projeções. E o que precisaríamos, então, para aumentar o realismo das imagens geradas? Nós precisaremos simular a interação da luz com o material, as propriedades ópticas dos materiais que definem a superfície dos objetos na cena. Com isso, a gente percebe imediatamente a natureza interdisciplinar da computação gráfica. Naturalmente, com suas raízes na ciência da computação, onde nós precisaremos de algoritmos, sistemas de software, hardware, etc., mas com fortes contribuições da matemática. Por exemplo, utilizaremos intensamente álgebra linear, geometria analítica, projetiva e diferencial, noções de cálculo, topologia, entre muitas outras. No caso da física, lembrem que eu comentei que precisaremos fazer a simulação da luz, a interação da luz com os elementos, as propriedades ópticas dos materiais que compõem a cena. Então, estaremos trabalhando com elementos de óptica, transporte de energia, entre outros. Na engenharia, muitas técnicas se utilizam de métodos de elementos finitos. Da biologia, nós faremos uso do conhecimento sobre o sistema visual humano. Da psicologia, a percepção humana, para que possamos então otimizar o uso dos nossos recursos, aspectos estéticos vindos da arte e aspectos ergonômicos, de tal modo a que possamos produzir interações mais efetivas. Neste momento, é importante ressaltar dois aspectos, dois objetivos que eventualmente nós buscamos, mas que são conflitantes. São interatividade e fotorrealismo. Tipicamente, nós gostaríamos que as nossas aplicações fossem bastante rápidas e produzissem imagens fotorrealísticas. Mas, como eu disse, estes são objetivos conflitantes. Por interatividade, a gente se refere à geração de imagens a taxas de pelo menos 30 quadros por segundo. E isso, então, requer modelos simples e algoritmos de renderização rápidos. O fotorrealismo, por sua vez, requer uma simulação acurada da interação entre a luz e a superfície dos elementos na cena. Notem que quanto mais acurada for a simulação, mais longa ela costuma ser. E assim, a gente vê então que estes dois objetivos eles conflitam. Notem que é possível realizar alguma pré-computação quando se trata, por exemplo, de superfícies difusas. Isso a gente pode pré-computar e utilizar essa informação em tempo de visualização.
acelerando assim o processo e ainda produzindo imagens bastante fotorrealísticas. Mas quando se trata, por exemplo, de aspectos especulares, a situação já fica um pouco mais complicada. Nós discutiremos esses detalhes ao longo da disciplina. Bom, vocês bem sabem, jogos requerem interatividade, enquanto filmes e imagens, principalmente utilizadas para publicidade e outras aplicações que exigem qualidade, requerem então uma renderização mais fotorrealística. O pipeline gráfico que implementaremos se baseia numa arquitetura de sistemas raster e estaremos implementando uma API gráfica. Portanto, nesse momento, faremos uma breve revisão sobre esses dois aspectos. Aqui nós temos, então, uma representação de uma arquitetura de sistema raster. Ela se compõe, então, de uma CPU, sistema de memória e periféricos. Todos eles, então, conectados a um barramento. No caso de um PC, esse barramento corresponde à placa-mãe. A placa-mãe, nós temos conectado, então, a nossa placa gráfica, aqui chamada de subsistema gráfico. Nesta placa residem, então, o processador gráfico, ou a GPU em si, e ela faz uso, então, de memória. Esta memória, chamada de memória de vídeo, ela é utilizada, então, para o armazenamento das malhas poligonais, texturas, programas que vão executar na GPU, entre outros elementos. Bom, uma parte da memória de vídeo é reservada, então, para o armazenamento do frame buffer. Aqui chamamos de frame buffer a memória onde efetivamente a imagem, ou as imagens que serão produzidas e exibidas, pixel a pixel, estão armazenadas. Notem que, enquanto a GPU produz esse conteúdo e armazena esse conteúdo no frame buffer, um componente de hardware dedicado, chamado de controlador de vídeo, faz então a leitura incansável deste conteúdo e vai apresentando então no monitor. Notem que para que esses sistemas sejam eficientes e não conflitantes, nós utilizamos dois buffers, É o chamado double buffering. Existe um buffer que contém o conteúdo que o controlador de vídeo está exibindo no momento, e a gente chama esse de front buffer, ou o buffer frontal, e existe então um outro buffer onde a GPU, o processador gráfico, está gerando o próximo quadro a ser exibido. Notem que eles não estão tocando o mesmo conteúdo de memória, justamente para evitar que seja exibido no monitor um conteúdo incompleto, porque a cena ainda não terminou de ser renderizada. Então, no momento em que a GPU termina de gerar um quadro, os endereços de onde o controlador de vídeo lê o conteúdo, ou seja, o conteúdo do front buffer, e o endereço utilizado para a gravação pela GPU do conteúdo do novo quadro, esses endereços são trocados. E aí, a partir desse instante, o controlador de vídeo passa a ler o conteúdo recém-criado pela GPU e a GPU passa, então, a sobrescrever a região que antes estava sendo exibida pelo controlador de vídeo. E o processo, então, segue dessa forma. O entendimento desses detalhes virá a ser bastante importante para a gente ao longo da disciplina. Tipicamente, em sistemas gráficos modernos, se utiliza, então, 128 bits por pixel, ou seja, 32 bits por canal. Isso é equivalente a um float por canal.
Naturalmente, conforme eu já mencionei para vocês, é utilizado um sistema de double buffering, e se considerarmos, por exemplo, uma resolução típica de 2048 por 1536, que é o que caracteriza o que nós chamamos de 2K, né? Nós teríamos aí, então, 2 buffers vezes 16 bytes por pixel, vezes essa resolução, teremos então 96 megabytes apenas para a armazenagem do que nós chamamos aí de color buffer, né? Naturalmente, nós vamos precisar armazenar um buffer de profundidade, né? Um Z-buffer, tipicamente. Nós precisaremos armazenar muitos outros elementos, texturas, etc. E logo, naturalmente, os requisitos de memória de vídeo são bem maiores. E notem que eu coloquei aqui um exemplo para uma resolução de 2K, mas esses buffers podem ir até, atualmente, a 8K. Vamos agora falar sobre APIs gráficas. APIs gráficas são uma interface de software para o hardware gráfico. Notem que as GPUs elas disponibilizam recursos a nível de hardware bastante eficientes para a realização de diversas operações. Mas para que essas operações sejam efetivamente realizadas, nós precisamos transferir os dados das nossas aplicações para os registradores desse hardware. E uma API gráfica, ela fundamentalmente faz essa tarefa. Bem, elas possuem então dois objetivos principais. Um é redução do tempo de desenvolvimento de aplicações. Notem que ao prover uma biblioteca, APIs são bibliotecas, a gente retira então do desenvolvedor a responsabilidade de estar implementando aquelas funcionalidades que têm que ser utilizadas em cada uma das aplicações. Então, isso, né, a possibilidade de usar bibliotecas reduz o tempo de desenvolvimento. Além disso, incrementa a portabilidade, aumenta a portabilidade do software, porque o mapeamento feito por essas APIs com suporte realizado pelos desenvolvedores do hardware, então já faz esse mapeamento direto da API para as características específicas do hardware do fabricante. E isso então isola o desenvolvedor de aplicação desses detalhes. E, portanto, é possível então desenvolver uma aplicação que executa, por exemplo, no hardware, na GPU de um fabricante. Essa aplicação também deverá rodar na GPU de um outro fabricante. Exemplos de APIs gráficas, né? Nós temos OpenGL, Direct3D e Vulkan. OpenGL ou OpenGL é o padrão gráfico mais adotado. Ele está disponível em diversos sistemas operacionais, diversos sistemas de janela e pode ser utilizado com várias linguagens de programação. Ele é verdadeiramente aberto, né? Foi desenvolvido e evoluiu a partir de um comitê formado por pessoas integrantes de diversos segmentos de várias indústrias ligadas à computação gráfica. É, portanto, independente de hardware, independente de sistema operacional, de sistema de janelas. É escalável, confiável, portável, fácil de utilizar e, muito importante, muito bem documentado. OpenGL, assim como outras APIs gráficas, ela se constitui de comandos para a renderização. Entretanto, né, não disponibilizam comandos ou instruções para tarefas que envolvam, por exemplo, sistemas de janela, manipulação de eventos, como manipulação de mouse, teclado, etc. Né?
OpenGL encontra-se atualmente em sua versão 4.6 e provê suporte para a OpenGL Shading Language ou GLSL. Ao longo da disciplina, estaremos fazendo uso de OpenGL em sua versão mais recente e também da GLSL. Recentemente, o grupo Cronos, que também mantém OpenGL, liberou uma versão de Vulkan. Vulkan é uma outra API que se propõe a disponibilizar um maior controle sobre a GPU, né? Permitindo então o projeto de software, de aplicações bastante eficientes e que funcionem através de diversas plataformas. Assim, por exemplo, é possível utilizar GPUs modernas em PCs, mas também as GPUs em consoles, em dispositivos móveis e em plataformas embarcadas. OpenGL também possui suporte para diversas plataformas. Notem que, entretanto, que ao dispor esse controle mais direto sobre o hardware, ao passo que se obtém eficiência, nós também temos um nível de dificuldade maior de programação, ou seja, programas baseados em Vulkan precisam então inicializar o hardware e passamos a ter então programas mais longos para serem escritos e, portanto, isso costuma estar associado a desenvolvedores que estão buscando extrema eficiência no desenvolvimento de jogos, etc. Né? Já para o desenvolvedor típico, OpenGL, então, provê uma plataforma muito mais adequada e é por isso que nós a utilizaremos nessa disciplina. Isso conclui, então, a apresentação da disciplina.